Olá, bom dia para você. Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um momento de oração, de reflexão. E que bom ter você aqui conosco todos os dias, buscando a Deus, se colocando nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, como que está a jornada? Muita luta, muita dificuldade, muitos problemas. Como está a confiança no Senhor? Inabalável? A nossa confiança, ela precisa estar inabalável no Senhor. E hoje é dia 21 de maio, quinta-feira, semana está terminando e que bom estarmos juntos na presença do nosso bom Deus. A meditação de hoje, ela tem o título A Maior Alegria da Vida. E eu pergunto para você, qual é a sua maior alegria? Qual foi a sua maior alegria? Alegria é algo que nós precisamos ter, como nós temos aprendido todos os dias aqui, buscando a Deus, nos consagrando a Ele. Nós precisamos ser alegres no Senhor. E quando estamos em Jesus, não tem como ser diferente, não é mesmo? Nós precisamos nos alegrar, precisamos depender do Senhor todos os dias da nossa vida. E o nosso texto está em Jeremias, no capítulo 30, no versículo 19, que diz assim: De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. E aí então a meditação inicia dizendo o seguinte: muitos que se dizem cristãos não representam corretamente a religião cristã. Parecem tristes, como se estivessem sob uma nuvem. Falam frequentemente do grande sacrifício que fizeram para se tornar cristãos. Então nós podemos ver aí que muitos que se dizem cristãos, eles acabam não representando corretamente a religião cristã, não representam corretamente a Jesus. Por quê? Porque eles parecem tristes, eles muitas vezes estão focados nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, e como povo de Deus, como filhos e filhas do Senhor, nós precisamos estar alegres, estar felizes, entendendo que Deus ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Insistem com aqueles que não aceitaram a Cristo, dando a entender pelo próprio exemplo e palavras que devem abandonar tudo que tornaria a vida agradável e alegre. Olha só que interessante. Aqui às vezes a gente tem pessoas, que acham que a vida cristã é uma vida triste, é uma vida pacata, é uma vida, vamos dizer assim, onde você não pode fazer nada, E muitas pessoas são ensinadas dessa forma, dessa maneira. E nós percebemos que esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós sejamos alegres, felizes, que desfrutemos as coisas boas da vida. O mundo que nós estamos é um mundo de pecado, é um mundo mau, é um mundo onde o pecado predomina. Mas ainda existem coisas boas que nós podemos aproveitar. Então, a nossa atitude deve sempre de buscar as coisas boas, as coisas agradáveis, as coisas que Deus fez, Então, imagine só você saindo com seus filhos para brincar, para passear. Imagine só você saindo com a sua esposa para passear num bosque, num parque e contemplar ali a natureza, a criação de Deus. Existem muitas coisas boas que nós, como cristãos, devemos fazer. Às vezes, estamos tão afoitos, não é mesmo? Tão preocupados com o dia de amanhã, correndo para lá, correndo para cá, e nós nos esquecemos dos pequenos detalhes da vida. O tempo parece que voa de uma forma incrível, mas nós precisamos ter o controle do nosso tempo, priorizando a Deus, como nós temos sempre falado aqui, e também priorizando as pessoas que nos amam, as pessoas que nós amamos, que são importantes para nós. E aí a meditação continua, olha. Lançam um manto de sombras sobre a bendita esperança cristã. Dão a impressão de que as ordens de Deus são um fardo, até mesmo para a pessoa disposta, e que tudo que dá prazer ou que agrada ao gosto deve ser sacrificado. Essa é uma realidade, infelizmente, da mente de muitas pessoas, que acham que a vida cristã é uma vida chata, é uma vida sem alegria, sem esperança, que não pode isso, não pode aquilo. E muitas pessoas acabam vivendo, uma vida triste,
uma vida pensando assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Veja, para muitas pessoas fazer a vontade do Senhor é um fardo, é um peso, né? É uma dificuldade. E deixa eu dizer uma coisa para você, viver para Deus não é um fardo, pelo contrário, viver para Deus é entregar-se completamente nas mãos dele e saber que você é livre, saber que você tem o Deus criador e mantenedor de todas as coisas ao teu lado. Isso faz uma diferença tão grande. Buscar a Deus, colocar-se nas mãos do Senhor e entender que nós só podemos realmente ser alegres, felizes e livres em Cristo Jesus. Longe de Deus, não vai ter como você ser feliz, não tem como você ser alegre o tempo todo. Longe de Deus, a felicidade, a alegria é momentânea. E depois vem a tristeza, o desânimo, a dor de cabeça pelos problemas, né? Mas com Jesus, nós somos alegres e somos felizes. Então a vida cristã não é para você viver triste, não é para você viver impondo as coisas, né? Olha, não pode isso, não pode aquilo, que não sei o que, coisa e tal. Nós temos sim princípios que precisamos obedecer, precisamos vivê-los porque aceitamos a Cristo. A vida com Cristo não é uma vida onde você simplesmente aceita da boca para fora, né? Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você aceita e você passa a obedecê-lo, você vive para obedecê-lo. E a obediência, ela não é um fardo, ela não é penosa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pelo contrário, obedecer a Deus é um prazer. O nosso prazer está em obedecer à vontade do Senhor. E aí então a meditação continua, dizendo exatamente isso que nós estamos falando. A obediência ao nosso Salvador não prejudica a nossa felicidade e o verdadeiro prazer nesta vida, mas possui uma força refinadora sobre o caráter, elevando-o. Então, obedecer a Deus não vai prejudicar a sua felicidade. Pelo contrário, você vai ter alegria, você vai ter felicidade, porque a obediência a Deus é o que nos torna realmente felizes, próximos e protegidos, né? Protegidos, porque Deus ele nos ama e a sua vontade tem como finalidade a nossa salvação. Em lugar daquilo que nos pede para renunciar, Cristo oferece algo melhor. Olha que interessante, hein? Olha que interessante isso daqui. Eu não vou ser cristão, não vou entregar minha vida a Jesus porque eu tenho que renunciar a isso, renunciar aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ei, presta bastante atenção aqui no que está dizendo a meditação. Quando Deus pede para você renunciar a alguma coisa, é porque Ele está oferecendo para você algo muito melhor para a tua vida. Então, quando você entender isso, você vai compreender que em Cristo é o melhor caminho para nós caminharmos, é o melhor caminho para nós estarmos. E eu pergunto para você, você tem renunciado a alguma coisa por Jesus? Você tem se colocado nas mãos dele? E aí a meditação continua. Somente quando o olhar se fixa nele é que a vida encontra seu foco. E aqui vamos entender algo importante, né? Tem tantas pessoas que fixam o seu olhar nas coisas deste mundo, fixam o seu olhar em pessoas falhas. E aí está o grande problema, né? Porque se você não fixar os seus olhos em Cristo, você não vai ter foco. Você não vai ter ali o discernimento das coisas espirituais. Então, coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida, foque nele, fixe o teu olhar nele. Quantas e quantas pessoas, eu não vou mais para a igreja porque o irmão A, o irmão B fez isso para mim ou falou isso para mim. Ei, você não vai para a igreja por causa de pessoas. Você deve ir à igreja por causa de Cristo, por causa da palavra de Deus. É lógico que quando nós estamos na igreja, nós estamos ali para nos relacionar com as pessoas. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E um fortalece o outro, um ajuda o outro na caminhada espiritual. Mas veja, a tua fé não pode estar fundamentada no que o irmão falou para você, no que a irmã falou para você, no que um olhou para você, no que o outro olhou para você. Foque a tua vida em Jesus. Foque os teus princípios na palavra do Senhor. A igreja está vivendo os princípios da palavra de Deus, a igreja está orientando nos princípios de Deus, então é aqui que eu tenho que ficar. Agora, se porventura a tua igreja ela não está em conformidade com a Bíblia,
aí é para repensar. Aí é para repensar, para analisar. Como eu já disse para vocês, a igreja não salva ninguém. Ela não tem o poder para salvar ninguém. Mas há um detalhe que muitos se esquecem, porque a igreja, ela mostra o caminho. Então, se as doutrinas da minha igreja estão em conformidade com a vontade de Deus, eu estou seguro. E é ali que eu preciso me firmar os meus passos, os meus caminhos, para permanecer ao lado do Senhor, né? Então vamos lá. O dever torna-se uma satisfação e o sacrifício um prazer. Honrar a Cristo, tornar-se semelhante a Ele e trabalhar por Ele será a mais elevada ambição da vida e sua máxima alegria. Que mensagem extraordinária! Então veja, quando você foca em Cristo, quando você fixa os olhos em Cristo, o dever, aquilo que Deus pede para você, se torna uma satisfação. Aquilo que talvez parece um sacrifício se torna um prazer. Sabe por quê? Porque você honra a Cristo e o seu desejo é se tornar semelhante a Ele, ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. E a meditação, ela então termina com o texto de Romanos 12, no versículo 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Percebe o que diz a Bíblia? Alegrem-se na esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus Cristo. Alegre-se no Senhor. Seja paciente na tribulação. Sabe aqueles problemas, as dificuldades, as angústias? A Bíblia diz para você assim, olha, seja paciente na tribulação. E o que você deve fazer? Persevere na oração. Você tem orado a Deus? Tem colocado a tua vida nas mãos do Senhor? Pois agora chegou então o momento da oração do dia, o momento de perseverarmos juntos na oração. Vamos juntos orar? Querido Deus, eterno Pai que habitas nos céus, muito obrigado, Senhor, por teu cuidado, por tua proteção, por mais um dia que o Senhor nos dá. Somos agradecidos por ter este momento aqui juntos e queremos mais uma vez pedir que o teu Santo Espírito fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa caminhada, nos ajude, Senhor Deus, nas nossas decisões e que o nosso desejo seja sempre de nos alegrar no Senhor. Ajude-nos a fixar o nosso olhar em Cristo. Ajude-nos a buscá-lo todos os dias da nossa vida e a viver, Senhor Deus, uma vida de obediência à tua vontade. Neste momento, nós queremos orar intercedendo pelos pedidos de oração aqui do nosso canal. Genésia Ribeiro, ela agradece ao Senhor porque o Senhor tem atendido aos seus pedidos. A Ana de Jesus Cunha, ela pede neste momento oração pelos seus patrões, por seu esposo Darcy. Nós queremos entregá-los em tuas bondosas mãos. A Regina Lúcia, ela pede oração por sua vida espiritual e também por toda a sua família. A Edilma Felício, ela nos agradece, Senhor, por estarmos aqui orando, lembrando do seu pedido de oração, e nós queremos mais uma vez entregá-la em tuas mãos, entregar os seus pedidos também em tuas bondosas mãos. A Zenaia de Agostinho, ela pede oração por sua família, e nós a entregamos juntamente com a sua família em tuas bondosas mãos. A Lucialina está estudando a Bíblia com a Antônia Viana, e ela pede que oremos por ela, pois ela sofre com depressão. E nós a entregamos em tuas mãos, Senhor Deus, para que o Espírito Santo continue falando ao coração dela e que ao estudar a tua palavra, ela aceite, Senhor Deus, as tuas verdades na vida dela e que ela seja batizada, Senhor Deus, aceitando publicamente Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Nós também, Senhor, pedimos por sua saúde, ela sofre com depressão, que o Senhor seja o médico dos médicos na vida da Lucialina, Pai. Querido Deus, nós também intercedemos neste momento pelo pedido aqui do Renes da Silva. Ele pede oração por sua vida espiritual e queremos entregá-lo em tuas bondosas mãos, pedir, Senhor Deus, que o Espírito Santo toque no coração dele, trabalhe na vida dele, para que ele esteja cada vez mais perto do Senhor. Ele também pede pelo departamento que ele lidera, o departamento do Ministério Pessoal, que o teu Santo Espírito o capacite para conduzir a igreja para o trabalho missionário. A Ivonete Andrade, Senhor Deus, ela pede que oremos pelas suas 2 filhas, pelos seus 3 netos e colocamos a vida dessa família em tuas bondosas mãos.
Querido Deus, a Whitney, ela pede oração por sua saúde e também pela sua família. A Lucilene Silva, ela é grata a Deus pelo milagre da vida e ela pede que continuemos orando pelos seus pedidos de oração. E nós entregamos mais uma vez, Senhor Deus, todos os pedidos da Lucilene em tuas bondosas mãos. A Ana Cléris, ela pede oração por todos, para que as nossas orações sejam atendidas. E ela pede oração também por sua família, para que Deus os ajude a vender uma casa. Que o Senhor cuide, Pai, que o Senhor esteja à frente dos planos da Ana Cléris. Querido Deus, a Maria do Rosário Vasconcelos, ela pede oração pela conversão dos seus filhos e também por sua vida espiritual. A Maria, ela pede oração por suas filhas Juliane, que o Senhor cuide delas, que o Senhor esteja ao lado delas. Deus eterno, o Estever Risso, ele pede oração pelo Eduardo de Frutal. Querido Deus, por favor, cuide do Eduardo, das dificuldades, das situações que ele está enfrentando e que o Senhor esteja ao lado dele. Pai eterno, são muitos os pedidos que temos e nós oramos porque confiamos, Pai, no Teu poder, confiamos, ó Deus, que o Senhor responde às nossas orações, que da mesma forma como no passado o Senhor realizou milagres, hoje o Senhor também pode realizar um milagre na nossa vida. Mas, querido Deus, o maior milagre que nós podemos ter é uma vida convertida ao Senhor. Portanto, Pai, que o Espírito Santo toque o nosso coração, toque a nossa vida, para que a nossa vida não seja dirigida por nós mesmos, mas que o Senhor vá à frente, que o Senhor dirija todos os nossos passos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Nós entregamos a Ti a nossa vida e pedimos a Tua companhia conosco no dia de hoje, agradecidos no doce e amado nome do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estarmos juntos, como é bom abrir o coração a Deus, expressar para Deus aquilo que está dentro do nosso coração, não é mesmo? E quero lembrar você que se você tem algum pedido de oração e você gostaria que orássemos por você, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que em algum momento a gente vai orar, a gente vai interceder por você, ok? Tenho também um convite para fazer para você. Nós temos aqui um material muito bom sendo preparado, né? É o audiolivro do livro Eventos Finais, o Desejado de Todas as Nações. E eu vou deixar o link para vocês aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma digital que você tiver preferência, para que você escute, né? O livro Eventos Finais, o livro O Desejado de Todas as Nações. Ele está sendo gravado ainda, pouco a pouco, né? Capítulo por capítulo, um capítulo novo toda semana. Você vai ter aí para você acompanhar esses 2 livros extraordinários, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo do canal, então você pode acompanhar aí diretamente no Spotify, tá bom? Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, tá bom? Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe também com o pessoal da tua igreja, para que eles tenham também esse momento especial todos os dias ao lado de Deus. E hoje a gente se estendeu um pouco, hein? Se estendemos um pouquinho mais do habitual, mas que bom estarmos aqui juntos, que bom orar e buscar a presença do nosso Deus na nossa vida. Que Deus abençoe você, temos um encontro marcado amanhã. Um forte abraço e até lá!